Salve, família! Podcast salve, Coab USA chegando até salve. vocês mais uma vez com um episódio para estimular a mente, o pensamento, a energia. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, como sempre, os nossos mais sinceros agradecimentos. Muito obrigado pela participação de vocês, pela energia, pelo carinho que alimenta a alma e estimula a mente. Agradecer também a galera do Mind Hunters, mindhunters.prod, é o Instagram dos feras. Procura lá, pede pelo Aldo, Sono, Luan, obrigado pelo carinho, obrigado por ceder o espaço também. Agora sim, Du, se prepara. Eu acho muito legal o tema e o nosso convidado de hoje está aqui porque a gente vai falar de muita coisa legal e muito também sobre essa ideia de poder evoluir a mente, de buscar realmente propósito na nossa existência. O nosso convidado de hoje, ele largou uma carreira promissora no jornalismo para dedicar justamente a isso, a esses ensinamentos que nos permitem, ao final, ter sim qualidade de vida, baseada em propósitos muito maiores do que questões financeiras ou coisas materiais que nos motivam e sem uma proposta de propósito realmente no final, né? Então, assim, ele dedicou praticamente toda a sua vida nesses ensinamentos e está aqui para compartilhar um pouco disso com a gente. Família, quem já conhece é ele mesmo, para quem não conhece, quem está aqui com a gente hoje, Chandramukha Swami, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vindo ao podcast Coab USA. Obrigado pelo convite. Estou satisfeito de estar aqui com vocês. Que bacana. Prazer, né? E não é que eu dediquei toda a minha vida. Estou dedicando. Eu sou jovem. Exato. Ainda tem muita coisa para fazer, né? Muita lenha para queimar ainda. Mas é isso. Eu realmente chegou um momento na minha vida, quando eu tinha 21 anos, que eu, bateu um chamado, né? Porque cada um é cada um. Cada um tem uma história, né? Sim. Com chamados diferentes, inclusive. Mas eu estava lá na Globo, trabalhava no jornal Hoje e, não era... Não, faltava alguma coisa. Eu sentia que o roteiro do meu filme não era aquilo, não estava seguindo o roteiro. Embora, obviamente, né, é interessante você estar trabalhando numa empresa como a Globo e jovem ainda, com toda uma possibilidade, mas eu tinha um chamado realmente espiritual, né? Um vazio ali que eu queria preencher com conhecimento, com prática espiritual, porque eu tive como acho que grande parte dos brasileiros, né? Nasci em família católica, mas aí dei aquela migrada para o espiritismo, aquela coisa do yoga, e você começa a tentar agregar valores, né, para a sua espiritualidade, para se encontrar, preencher mais, assim, né? Até que eu cheguei no Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, é importante dizer, né, é como se fosse a Bíblia do hinduísmo. É um livro que tem 5.000 anos, né? Inclusive eu trouxe uma versão que essa aqui é minha, Bhagavad Gita em poesia, tá? Fica para vocês, vocês tiram 2 ou 1 aí. Se bem que eu trouxe três livros, né? Bhagavad Gita, que esse é o livro que eu vou falar um pouco mais sobre ele, comecei a falar, mas aí lembrei do livro, né? Tem esse bondade como estilo de vida, onde eu mostro. Ali também pode ser? Pode ser, também é forte. E um sobre yoga, mas não é práticas, exercícios, não. É mais a parte filosófica, né? Porque, assim, costumo dizer que, você ficar só nos exercícios é como se você descascasse a banana, jogasse a fruta fora e ficasse comendo a casca, né? O exercício é só a casca. Tem mais coisa, né? Tem coisas internas muito profundas. Então trouxe esses livros. Muito obrigado. Opa, tá? Obrigado. E estava falando da Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é um livro muito famoso, junto com o Corão, com a Bíblia, Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem aquela famosa música do Raul Seixas, Gita, né? Gita, eu sou... Aquela coisa. Né? Então, ele extraiu de um capítulo aí, né? Bhagavad Gita é um diálogo, pode ver que a capa tem 2 pessoas, né? Sim. O azul é Krishna e o outro é um guerreiro chamado Arjuna. Isso, e dentro da imagem, que foi feito um esquema aí, né? Tem uma carruagem, porque é um diálogo que aconteceu antes de uma grande batalha que dividiu o mundo, isso há 5.000 anos, tá? Eu sempre gosto de lembrar que Krishna, é importante dizer, né? Assim como Jesus, ele, obviamente, uma divindade atemporal,
Mas ele viveu na Terra por um período. Ele foi também uma personalidade histórica. Viveu por 33 anos, algo assim. Krishna também é uma divindade, mas ele veio à Terra e viveu por 100 e poucos anos, né? E executou atividades sobre-humanas, como Jesus. E uma delas foi esse diálogo, porque é um diálogo que, como eu disse, foi antes de uma batalha, mas trazendo para a nossa realidade, vamos combinar, a vida é uma batalha, né? E é uma batalha da gente com a gente mesmo, Sim. né? Então, a gente precisa de armas, né? Quando você fala em batalha, você tem que ter armas, né? E ele fala sobre a meditação, sobre yoga, sobre o conhecimento, como as armas que vão permitir que a gente consiga, assim, dominar os nossos inimigos internos, que, na verdade, nós mesmos convidamos, né? Que é a ira, a cobiça, a inveja e, sei lá, a preguiça, tanta coisa que a gente acaba... Porque a gente interage com esse mundo e, muitas vezes, sem conhecimento profundo. E a gente acaba trazendo para dentro da gente muitos entulhos, né? Sim. Que criam uma confusão dentro da gente. E a gente, aquilo reverbera e a gente fica meio perdido. Quem eu sou? Coisas, sentimentos que não somos nós, né? Que estão ali nos influenciando. Então, tudo isso é bem interessante. A Bhagavad Gita são 18 capítulos e vai falando sobre vários tipos de yoga basicamente é a mudança de paradigma mesmo, né? Da gente entender primeiro que nós não somos corpos materiais. O corpo é exatamente como um veículo, né? O veículo é muito importante. Você ter um veículo é muito importante, é legal demais. Agora eu vim lá de Santa Isabel, peguei meu carro e vim, ótimo, né? O veículo tem que funcionar bem, mas nós não somos o veículo. Então, se a gente dedica a vida só ao veículo, a gente vai continuar sentindo um vazio, né? Sim. A gente não está alimentando. Tem um exemplo que eu costumo dar que é muito simples, né? Um pássaro numa gaiola. Se você pinta a gaiola, limpa a gaiola, decora a gaiola, sei lá, perfuma a gaiola, faz harmonização facial na gaiola, mas não alimenta o pássaro, né? Então a gente está muito cuidando da gaiola, que é o corpo, né? A civilização está muito ligada a isso e o corpo tem demandas infinitas, sobretudo a mente. A mente, ela não vai parar nunca. A gente pode estar velhinho, ela vai estar produzindo desejos. E às vezes nós mesmos, ou seja, a essência, o eu verdadeiro, que podemos chamar de alma ou qualquer outro nome, às vezes está lá abandonado, né? Então a gente precisa alimentar esse eu, e o conhecimento é algo muito importante para alimentar e despertar esse eu espiritual que está dormindo, né? Dentro da gente. Tem que sair do armário. É isso, mas assim, o senhor tocou em vários pontos aí muito interessantes de nutrir, alimentar a mente também, respeitar a mente. Mas eu queria voltar lá no tempo, e aí o senhor também mencionou isso no começo da sua fala, que era... Como foi essa ideia de trocar? Porque para muita gente... O ápice, ainda mais para quem está no jornalismo, o ápice da carreira é estar numa empresa como essa emissora que o senhor mencionou. Como que foi esse processo também de aceitar o seu propósito maior quando você ainda era jovem e estava vivendo esse momento muito bom? Chega um momento, né, que quando o chamado é muito forte... Só sentiu. Porque aquela coisa, né? Eu dou o exemplo do pássaro, né? Quando o pássaro... ele chega aquele ar quente, na térmica, né? Aí a coisa flui, ele não precisa nem bater asas. Ah, entendi. Então, a coisa acontece, né? Você sente que, poxa, é isso, né? Obviamente, com 20 anos, eu não compreendia tão profundamente como agora eu compreendo. O que eu compreendi é que eu queria estudar essa filosofia, eu me identificava. Como eu mencionei, eu estava agregando valores à minha espiritualidade, e quando eu conheci a Bhagavad Gita, eu vi a base que eu tanto gostava do cristianismo, também a parte da filosofia, karma, reencarnação, aquela coisa do espiritismo, as práticas do yoga, eu vi tudo isso. Então eu fiquei, assim, muito atraído, e falei, bom, eu vou pesquisar, né? E estou pesquisando por 46 anos. E mais de 40 livros publicados. E estou a cada dia, assim, vendo que, poxa, é isso, né? No meu caso, é isso, né? Porque a gente também entende
que nós estamos aqui nesse mundo há muitas vidas. E aí, no momento derradeiro, o nível assim da consciência que a gente chega e desenvolve vai determinar a sua próxima vida, o corpo que você vai nascer, em que condições, né? Materialmente falando. Então, acho que é um acúmulo, né? Chega uma hora que você chega nesse ponto, né? Eu vejo assim, a gente entende. Porque para nós, o verdadeiro objetivo da vida, eu diria assim, que é escapar daquilo que a filosofia chama de samsara. Samsara é o ciclo de nascimento, velhice, doença e morte. Nascimento, sabe? A gente está nessa, há muitas vidas, né? Então, a cada vida a gente assume um personagem novo e, no final das contas, isso é uma ilusão, né? Porque eu não me lembro do meu personagem da vida passada, das outras vidas e, sabe, a gente chega uma hora tem que saber, peraí, mas quem eu sou mesmo? Independentemente de assumir um personagem, né? Então, a ideia é que, na visão do hinduísmo, da Bhagavad Gita, é que a vida humana ela tem essa capacidade de da gente poder dar uma acelerada nisso e quem sabe até chegar no ponto de sair desse ciclo, que isso é o verdadeiro sucesso na vida. Sim. No início você falou de sucesso, né? O verdadeiro sucesso é você não ter que nascer, envelhecer, adoecer e morrer, porque estar dentro de um corpo é limitado. É uma condição limitada para nós. Porque a alma é transcendental, né? Ela é uma parte de Deus até. Ela é eterna. E o corpo é temporário. Você está dentro de um corpo que dura, sendo muito otimista, 100 anos. Não é nada. Porque o passado não teve começo. A alma sempre existiu. Ela é eterna. E o futuro nunca vai acabar. Então, você está dentro de um corpo por um período de 100 anos, você está no meio, é um pontinho arbitrário no meio de dois infinitos. Então, não é, sabe, a gente não pode só focar nas necessidades, nas demandas desse personagem. A gente precisa disso também. Não precisamos negar a vida material e, por exemplo, você falou, eu fui jornalista, né? Sou jornalista, mas eu continuo sendo jornalista, né? Só que estou canalizando a minha natureza para outras coisas, né? Então, a vida material também pode ser muito agradável. Mas a gente tem que, como é o exemplo de você, sei lá, você tem um zero, você tem 2 zeros, você tem 0, você tem 5 zeros, você tem 0. Mas quando você coloca um na frente, quanto mais 0 você tiver, melhor. Então, a vida material, realmente, ela é 0 até que quando você entende assim, o propósito espiritual, quanto mais 0 no sentido de conforto e facilidade, está tudo certo. Não é que precisamos de privação, de renúncia. Isso, no final das contas, não conta. O que conta é a bondade, é o amor, é a pessoa se tornar alguém, não assim, fechada para o mundo e isolada, né? Mas eu acho muito legal ainda falar do senhor, porque isso é importante, porque se a gente não tiver esse conhecimento, você pode ter aí 1, 2, 3 e muitos zeros aí por trás disso, mas vive com aquele sentimento de vazio, né? Sem alimentar a alma. Isso não é um clichê, né? É isso, as pessoas falam. Quem chega lá fala, eu pensei que quando eu tivesse meus milhões... Tudo ia se resolver. Mas, tudo se resolver. Não rolou, né? Mas aí eu pensei, não, eu preciso de fama. Aí eu consegui a fama, mas ainda não rolou. E realmente, né, é a ideia de que o pássaro na gaiola, e aí? Tem que alimentar o pássaro. Com perdão da minha ignorância, a filosofia da Bhagavad Gita, ela é aliada, conectada com o cristianismo, com a Bíblia. Desculpa que eu... Legal, é uma pergunta boa. Acho que muita gente vai querer saber disso. Eu diria que o contrário. No sentido que a Bhagavad Gita tem 5.000 anos, né? Mas é a mesma filosofia. Só que foi falada em momentos diferentes, para públicos diferentes. Jesus falou, muita coisa eu não posso dizer, porque não é chegada a hora, eu falo de coisas da terra, vocês não entendem. Tanto é que Jesus, ele pregou menos de 3 anos e já foi crucificado, né? Era uma realidade diferente. Mas a ideia de você amar a Deus, amar ao próximo, amar espiritualmente, falando a si mesmo, de você servir o mundo, de você se desapegar de coisas supérfluas, é a filosofia mesmo, né? Que a gente chama de bhakti, que é a devoção.
Então, Jesus não pregou uma filosofia do vazio. Não, ele era uma coisa muito proativa espiritualmente, né? Inclusive um revolucionário mesmo, né? E Cristo é a mesma coisa, tem muita semelhança. Só que, hoje em dia, se você olha as vertentes cristãs, tá? E você vê o hinduísmo, você vê uma grande diferença. Qual? O cristianismo ficou muito preso ao conceito da fé, que tem seu valor, mas a fé sem conhecimento é perigosa, porque pode levar até o fanatismo, ao sentimentalismo. Uma pessoa com muita fé pode ficar irracional, é difícil conversar com ela pode até demonizar quem professa uma fé diferente dela. Né? Agora, no hinduísmo você vai ver uma espiritualidade fundamentada mais em filosofia, sabe? E também o yoga, ele te dá umas ferramentas para você fazer um trabalho interno, que eu acho que hoje em dia, pelo menos o pessoal que pensa mais, está querendo isso. Não que eu vou me entregar a alguém e ele vai me salvar. Poxa, eu tenho que, sabe, fazer um trabalho, eu tenho que ter essa autonomia também espiritual e saber criar um processo interno, né? Mas, no final, a ideia é a mesma. O propósito é o mesmo. O senhor tocou num ponto interessante aí, que hoje em dia muito se fala, não que não se falasse antes, mas hoje em dia acho que a frequência é muito maior de saúde mental. Eu acho que com isso muita gente busca, né, muita gente jovem principalmente, busca recursos, ferramentas para também fortalecer a mente. O senhor acha que existe um crescimento muito maior na procura pelo hinduísmo, por exemplo, justamente por causa disso? Eu acho que existe uma procura pela saúde por conta de que as doenças estão aumentando. Está todo mundo muito, assim, egoísta, né? Essa dualidade, essa montanha-russa de emoções, né? Por exemplo, a mente, você falou da mente, a mente é um ponto que dá para falar nela dias, né? A mente, ela atribui valores para as coisas. As coisas não têm valor real. A mente, esse final de semana, aquela pessoa, esse clima, esse lugar. Aí quando você consegue, que não é fácil, conseguir tudo que a mente, né? Aí você se exalta. Mas toda experiência de prazer ou de felicidade, materialmente falando, acaba rápido. Aí o que acontece? O pêndulo vai para o outro lado. Aí a pessoa se deprime. Então, se uma pessoa não quer se deprimir, ela também não pode se exaltar. Ela tem que buscar o equilíbrio. E aí o yoga e a meditação propõem isso, uma vida mais equilibrada. Não, nem muito ao mar, nem muito à terra, sabe? Tranquilo ali. Que é o que eu chamo, que aliás a Bhagavad Gita chama, do modo da bondade. Existe o modo da paixão, que é querer, né? E aí aí você vai para a ignorância. O modo da bondade é o centro. Você é uma pessoa centrada, autocontrolada. Porque a mente, segundo a Bhagavad Gita, ela pode tanto ser a nossa pior inimiga quanto a nossa melhor amiga. Por quê? A mente propõe coisas loucas, né? E bota a gente em depressão, em cobiça, em inveja, em assim, medo, insegurança, mas a mesma mente, ela pode levar você a buscar uma alternativa espiritual, buscar um processo espiritual. Então, ninguém pode nos prejudicar tanto quanto a nossa própria mente e nem nos ajudar. Por isso que a gente deveria levar mais a sério esse conhecimento sobre a mente, porque a mente, ela tem 3 funções, né? Pensar, sentir e desejar. Então a gente está interagindo com esse mundo, a gente está pensando, está refletindo, está desejando. Agora, se a gente está em contato só com coisas muito mundanas, então as coisas mundanas entram para dentro da nossa mente e só resta para ela a oportunidade de processar aquilo mundano. Mas se você começa a se alimentar de coisas espirituais, de coisas boas, ela vai processar isso também e ela vai se tornar uma amiga. Então, nós temos que trazer para dentro de nós informações, sabe, que nos coloquem numa plataforma mais espiritual mesmo, né? Porque nós somos espirituais, nós não somos matéria, né? Nós não somos assim um corpo material querendo ter um final de semana de experiência espiritual. Nós somos espíritos tendo uma experiência material, é o contrário. É o contrário.
Você comentou que hoje as pessoas estão mais individualistas, né, mais egoístas. E o que você acha que o que está causando isso? O excesso, a internet, a quantidade de informação, isso é um ponto. E voltando também sobre essa questão financeira, tem a frase, né, que o dinheiro traz felicidade. E aí eu queria que o senhor comentasse aí também sobre esses dois pontos aí. Bom, o primeiro ponto é que as coisas estão piorando, né? As coisas estão um pouco difíceis. E é verdade, num certo sentido, eu diria, porque a gente tem informação baseado... Porque a filosofia védica é muito extensa, tá? Tem muitos livros. Eu falei da Bhagavad Gita, mas os Vedas são muito... Tem os Puranas, o Upanishads, muita coisa. Então é dito que nós estamos num momento... Nós estamos numa era, vou começar por aí, chamada Era de Kali. É uma era que começou há 5.000 anos, é uma era muito difícil. Por que ela é difícil? Porque nossos sentidos, eles são muito bombardeados, estimulados. E mais do que nunca, né? Agora, com a internet, como você mencionou, a gente é estimulado. E isso agita a mente e não nos faz uma pessoa introspectiva, pensativa. A gente não sabe, a coisa é muito louca, né? Que é a paixão que eu mencionei também, né? Informação, né? Então, essa era de Kali, ela começou há 5.000 anos, de 5 anos para cá tá, né? E ela dura 432 mil anos. Caraca, eu pensei que... Não, mas tem uma boa notícia. Eu falei, chega, acabou. Não, mas tem uma boa notícia. Primeiro, antes da boa notícia, deixa eu explicar mais uma coisa. A Era de Kali, ela é considerada a 4ª era. Seria como primavera, verão, outono, inverno. Legal. Satya, Treta, Dwapara e Kali. Tá? Depois vem uma era dourada, né? Depois de 432 mil anos. Mas existe uma exceção nesta era de Kali, que a gente está começando agora, 10 mil anos de era dourada, como se fosse um verão de uma semana do inverno, para a gente pegar uma praia. Então a gente vê que as duas coisas estão acontecendo simultaneamente. Tem muita gente, as pessoas legais estão mais legais. E quem não é legal, vamos combinar, estão piores. A verdade é essa. A galera tá ou vai muito para lá, ou vai extremo, muito para... né? As pessoas abertas, que respeitam, que, sabe, que acolhem, estão mais assim. E o pessoal que é fechado, que é radical, que é preconceituoso, que é fanático, também está assim. É aquela coisa do trigo e do joio, né? Sei. Tem esse momento. Então, eu acho que... Agora, na pandemia, eu via muito isso, né? A gente viu muito isso, né? A impressão que eu tinha é que Deus estava mandando corda para todo mundo. E você podia usar corda ou para subir ou para se enforcar. Nunca foi tão fácil se enforcar. Mas também não está difícil subir. Tem muita gente legal. Verdade. Tem muita gente legal, do bem. A gente tem que se unir, né? Agora... Obviamente, a quantidade de gente do bem em relação do bem é menos. Mas o do bem faz uma diferença maior. Uma diferença enorme. Faz a diferença, né? Porque o pessoal é mais unido, pelo menos, né? É verdade. Só do mal, eles brigam entre eles, né? Então, acho que isso tá... E tem também aquela máxima de quanto pior, melhor. Em que sentido? As coisas... Desculpa, eu estou vindo de uma gripe. Peço desculpas aí, tá? Isso. Quando a coisa também fica muito ruim, você começa a buscar uma alternativa. Entende? Também tem isso. Quanto pior, melhor. Você, poxa, não dá, né? Tem que buscar uma espiritualidade. Porque hoje em dia a espiritualidade é quase uma necessidade para você dar conta da vida material. Da vida. Você tem que ter algum refúgio, não é possível, né? Que a coisa está muito forte, né? E a outra questão que você levantou, me lembra de novo. O dinheiro traz felicidade. O dinheiro traz felicidade para quem tem juízo, né? É verdade. Para quem não tem juízo, o dinheiro degrada a pessoa, né? É verdade. Né? Degrada. Eu diria que, sabe o que eu diria? Eu diria que o equilíbrio. Você não ter, não dá, né? É verdade. Não dá, né? E você ter demais, você nem vem aqui, você tem bilhões,
vou estar preocupado com... Eu não vou bater um papo com você. Estou dizendo brincando, né? Sim. Negócio que agita a mente. Sim. Então você tem que ter o suficiente. A gente tem um slogan que eu gosto muito, que eu tive agora num podcast na terça-feira, do Lean, não sei se vocês conhecem, Life is Now. É bem legal. Aí pediram uma frase, né? Eu falei, vida simples, pensamento elevado. Forte. Simples. Vida simples. Né? A gente não precisa ter milhões de amigos, você tem que ter uma meia dúzia. A nossa comida é aquela coisa simples, né? Assim, uma coisa, né? Mas o pensamento tem que estar elevado. Se você tem pensamento elevado, mas sua vida é complicada, não dá. E se sua vida é complicada e seu pensamento é simples, mas você não tem filosofia, aí você também vive numa vida muito rasteira. Então, acho que é uma combinação legal. Vida simples, pensamento elevado. Aliás, a frase que eu disse é o seguinte: nada mais sofisticado do que vida simples e pensamento elevado. Porque rima, né? Muito bom. Deixa eu fazer uma perguntinha. No decorrer da história, nós tivemos algumas figuras que eu vou denominar aqui anjo, mas cada um pode colocar na sua vertente. Os filósofos, Platão, Sócrates antes de Cristo, Jesus Cristo, e aí trazendo para o mundo contemporâneo, Chico Xavier, Buda antes de Cristo, né? Enfim, e todos eles traziam a questão do amor ao próximo, de acordo com as suas teorias, mas o fundamento todo é amar o próximo como a si mesmo. E fora da caridade, não há salvação, para buscar um puxar o outro. E hoje, o ambiente que nós vivemos, tudo isso parece que foi perdido, ou deram menos importância, e deram coisas para coisas superficiais, né? Dos quais acaba alimentando o ego. Para o senhor, e aí tem também essa questão de dualidade, essa dicotomia de bem ou mal, Deus, diabo, enfim. Hoje o senhor entende que o ego, ele é o próprio diabo? Então, hoje fala-se muito do ego, né? Como se fosse o grande vilão. Eu entendo, na nossa linguagem, o grande vilão é o falso ego. Existe o verdadeiro ego. A alma, ela tem características, nós somos indivíduos, nós somos um ser vivo. O ser vivo tem desejo, tem características pessoais, inclusive, né? Então, o exemplo que também, eu gosto muito de dar exemplo, vou dar vários exemplos o tempo todo, mas acho que ajuda a entender. Sim. Você, quando banha um bebê, na hora de jogar a água suja do bebê, você não pode se descuidar e jogar o bebê junto, né? Então, nessa de você se purificar, você não pode se aniquilar também. Então, existe o eu verdadeiro. Por exemplo, Jesus. Desses que você citou, eu acho que não dá para botar todo mundo na mesma prateleira. Sim, tá? sim. Jesus, acho que ele está numa prateleira acima, né? Ele tinha o ego, mas um ego totalmente transcendental. Eu sei que a palavra ego, a conotação, mas vocês estão me entendendo também. Ele era uma pessoa, tanto é que ele subiu aos céus, está à direita do Pai. Ele continua sendo uma pessoa transcendental. Então, essa coisa eu diria assim, o ego, que é o falso ego, né? Que é assim, o que eu chamaria de falso ego? Quando o ego está contaminado pelo egoísmo, ele quer três coisas. Ele quer controlar, se assenhorear, se tornar o dono das coisas e desfrutar. Ele não quer servir. O verdadeiro ego quer servir, porque o verdadeiro ego, ele ama, de verdade. Então, o amor do verdadeiro ego se transforma em serviço. Por exemplo, a mãe ama o filho, ela quer servir. A mãe não pode dizer, eu amo meu filho, mas a fralda dele está sempre suja de... sei lá, né? E ele está chorando que está com fome. Ela não ama. Se ela ama, ela serve, não é? Então, quem ama, de fato, serve. O amor do verdadeiro ego. O amor do falso ego, qual é? Eu me amo, eu me adoro e eu não consigo viver sem mim. É um amor egoísta
aqui. Eu te amo porque você está me satisfazendo. Então eu quero me apropriar de você para controlar você. E no final, eu quero desfrutar de você. Então esse é o problema do ego. Ele estraga os sentimentos mais nobres, né? Com essa ideia de controlar, de se assenhorear. Um outro exemplo que eu dou é baseado naquele grande artista Michelangelo, que ele esculpiu numa pedra de 3 metros cúbicos a estátua de Davi, que é linda. Aí perguntaram para ele, foi difícil fazer Davi? A resposta foi genial. Não, foi difícil enxergar Davi. Quando eu vi Davi, aí só foi tirar o que não era Davi. Uau! Caraca. Entendeu? Então a gente tem que tirar o que não é o verdadeiro eu, porque o verdadeiro eu é uma parte de Deus. Nós somos uma centelha divina. Então isso não pode ser aniquilado. Isso tem que ser desperto. Então o falso ego, ele tomou conta, ele está o protagonista agora, e nós somos um mero coadjuvante. Então a gente tem que, como diz na luta, passar a guarda, né? Sim. Você tem que inverter o processo, né? Porque aí sim, aí você pega o ego, que somos nós, o ego, né? Sim. Fábio. O Fábio, o Maharaj, Clayton. o Clayton, Eduardo. Esse é o ego, no sentido, não, Sim. sim, é o nome do personagem. Sim, sim. Esse personagem tem que servir o eu, e não o contrário disso. Quando a alma está adormecida e serve só o ego, ela está dormindo ali, fornecendo energia para o ego fazer as loucuras dele. E o problema com as loucuras do ego, qual é? Existe uma lei, a lei do karma. Então, tudo que você faz, querendo controlar, se assenhorear e se colocar no centro, com egoísmo, tem reação. Aí a gente fica preso às reações kármicas, né? Então, aí a gente não consegue ser feliz, preso, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Sim. Né? A gente não sabe que nosso karma está nos limitando, nos trazendo vários problemas para nós. Então, quando o ego realmente verdadeiro, ele desperta, aí não existe mais karma, porque ele age aqui nesse mundo com pureza. Porque você pode, imagine, uma pessoa pode estar numa penitenciária preso, toma sol 15 minutos por dia, come mal, está com um monte de gente na cela, mas tem um cara que trabalha na penitenciária. Ele não come a mesma comida, ele não está. Ele até recebe o salário, né? Então, num sentido, a gente está aqui e temos essas duas opções. Podemos ser um preso, né? Ou podemos trabalhar para a penitenciária, que é disseminar o bem e ser totalmente do bem, que aí você não está sujeito à lei do karma, né? Então, é um fato, que é o que você falou, ele é o entre aspas, o demônio, né? Nós não entendemos, na nossa visão, que exista um ser, o demônio. Não existe. O que existe são seres que originalmente são divinos, mas que acabaram tão apegados e com toda essa questão e ficaram tão contaminados que estão manifestando uma natureza demoníaca. Por exemplo, a água. A água nasce pura. Ela é até medicinal. Mas dependendo do caminho que ela percorre, indústrias jogam dejetos químicos, aí a água vai ficar um veneno. Mas a água não é, ela originalmente ela é pura. Então toda a alma, mesmo esses caras que estão roubando o INSS, toda essa turma, ali dentro tem o ser espiritual. Sim. Não existe o demônio, mas ele ficou sob a influência da natureza demoníaca. Por conta daquilo que eu falei. 3 coisas, vai cair na prova, hein? Controlar, se assenhorear e desfrutar. É importante. Eu inclusive, eu estou num processo de despertar, né, da consciência e como é difícil, né, para você entender a luz, você tem que mergulhar na escuridão, né, para se descobrir esse eu. Essa questão do karma, o senhor pode explicar um pouquinho pra gente? Porque nossa audiência é bem variada também em questões religiosas. Aqui tem um grupo aqui que é totalmente, cada um tem a sua... Lógico. Eu queria entender um pouco melhor essa...
Olha, o karma, ele karma é uma lei também para, eu diria, regular a nossa liberdade. Eu vou explicar também mais simplesmente o que é o karma, mas eu quero primeiro partir desse ponto. Temos livre-arbítrio. Então, se você tem a liberdade, se você está disposto a fazer um mau uso da sua liberdade, que pode prejudicar os outros, e tem muita liberdade, você vai criar muito estrago. Então, a lei do karma qual é? O pai dá uma mesada para o filho. Se o filho começa a usar em droga, o pai começa a reduzir. Então, nós ficamos limitados às nossas más escolhas e perdemos a possibilidade de fazer muita coisa porque o karma vai nos prendendo. Eu me lembro, nós temos um ashram, que é uma espécie de um retiro, um monastério em Teresópolis, que eu vivi muitos anos lá, que a gente tem lá pousada e templo e restaurante, lugar de retiro, né? E um casal foi se hospedar lá, a gente recebe muita gente, e tinha um filho de, 8 anos, né? E a gente tem um lago, tem uns marrequinhos ali, né? E o moleque, enquanto eles estavam fazendo o check-in, o moleque saiu procurando pedra para jogar nos barrecos, né? Que os pais ficaram, como assim, né? Aí prenderam um menino no chalé, e o menino começou a chorar. E a gente chamou o casal e falou, pô, não vai ficar chorando o final de semana inteiro. Bate um bom papo com seu filho, né? Dito e feito, eles foram lá, conversaram com o filho saiu, parou de jogar pedra no marreco. Né? Moral da história, a gente tem nossa liberdade. Se a gente fica jogando pedra nos marrecos e nas marrecas, Deus vai falar, olha, cara, vou te prender, vou dar um problema de saúde, um problema econômico, um problema sei lá o quê, porque você está fazendo muito estrago. Mas se a gente entende, assim, o nosso erro, você falou da sombra, né? Reconhecer essa autorresponsabilidade. Pô, realmente, eu tenho coisas que eu preciso trabalhar, né? E você trabalha nisso, não tem mais karma. O karma é uma necessidade quando a gente realmente é um filhinho perigoso aí que joga pedra nos outros, né? Mas o karma é isso, o que você faz, você paga, né? Você joga uma pedra no alto, ela vai cair, né? E é um bumerangue, o que você faz para os outros vai voltar para você. É a lei, né? É isso mesmo. E se a gente entende isso, a gente vai se preocupar mais como a gente se comporta do que com o que o mundo vai fazer por nós. Porque o mundo é simplesmente um reflexo, né? É o espelho de como você é. Se você trata bem a vida te trata bem. Mais empatia, né? Exatamente. Mas mesmo no trato pessoal, se meu amigo aqui, eu elogio ele, trato ele super bem, eu vou tirar dele o melhor. Ele vai me tratar também muito bem. Mas você começa a botar o dedo na ferida dele, ele também vai, mas você também. E vai tirar dele o pior, né? Sim. Então, karma é isso, não é uma punição, entendeu? É uma coisa pedagógica, né? Que a gente tem que aprender, né? E em contrapartida, existe o que a gente chama de Dharma. Dharma, né? Que é você ter uma vida ética, você entrar no esquema mesmo. No eixo ali. Aquilo que eu falei do pássaro que atinge, e aí as coisas fluem. Uma pessoa dármica, uma pessoa do bem, uma pessoa, né, que segue um esquema, que segue uma vida de retidão, que é ética, que entende, não prejudica ninguém, essa coisa toda. Então, nosso mestre, ele tinha uma frase que era muito boa, fazer um bom uso de um mau negócio. O mau negócio é que nós temos karma. Então, nós já nascemos, já trouxemos uma bagagem, na visão nossa, pelo menos, tá? De outras vidas, uma bagagem kármica, e você nasceu numa família com determinado nível de inteligência, de saúde e, sei lá, os recursos materiais, né? Então o karma é visto como uma coisa que te prende, mas você tem que fazer um bom uso disso, levantar a cabeça, fazer as pazes com o seu karma, é isso que eu tenho. O que eu tenho aí na geladeira? Eu tenho jiló, eu vou fazer um banquete disso. Não vou me lamentar porque eu não tenho, sei lá, uma comida cara. Vamos fazer o melhor que a gente pode. Fazer um bom uso de um mau negócio. Na minha introdução, eu mencionei, né, que um pouquinho da sua dedicação a isso, aos ensinamentos.
E aí o senhor falou assim, não, eu continuo em constante evolução, continuo aprendendo. E aí eu vou trazer um tema que talvez possa parecer polêmico aí para nossa audiência, mas tem uma coisa que a gente vê, eu vejo muito hoje, que é quando alguém fala que eu tô com a terapia em dia. E a minha opinião pessoal é que isso não existe, né? Porque a gente está assim, em constante evolução, aprendendo tudo isso. Como que é esse... Para quem quer saber um pouco mais sobre os ensinamentos do hinduísmo, assim, como que esse trabalho de nutrir a mente, como funciona isso? Eu nunca tinha ouvido isso, tocou terapia em dia. Não? É uma coisa recente isso. Bom, é bom estar com a terapia em dia, mas ela é diária, né? Você tem que estar sempre... Orar e vigiar, né? Que Jesus fala, né? Nossas práticas espirituais. Sim. Vamos falar sobre elas, né? Primeiro, eu usei um termo que eu vou voltar a falar sobre ele, que é Dharma. Dharma são os valores espirituais também, né? Uma vida dhármica é uma vida que a pessoa realmente está buscando autoconhecimento, buscando esse despertar que ele mencionou, né? Então, na visão do hinduísmo, o Dharma tem 4 pilares. Você falou que você ia levantar uma coisa polêmica, então eu vou seguir na coisa polêmica. 4 pilares, tá? Compaixão. É um pilar importante, né? Ele falou da empatia, é até um passo além da empatia, né? Compaixão, sabe? Aquela coisa da... Depois tem a pureza, uma pessoa transparente, uma pessoa confiável, né? Depois tem a austeridade, pessoa firme ali, né? Que não se deixa, né? Qualquer coisinha que você tira ela do eixo. E também veracidade, honesta, ética, né? Tem 4 atividades que quebram esses pilares. A intoxicação quebra o pilar da austeridade. Uma pessoa que se droga, que é viciada, ela não dá conta. Ela se torna refém da mente dela. Ela perde a austeridade, ela não consegue seguir, né? Agora é uma coisa polêmica, porque é cultural para nós. O consumo da carne. A matança dos animais. Que é uma coisa pesada, sabe? Não dá para a gente ser compassivo e, ao mesmo tempo, compactuar com a matança de animais. É o que eu falei, eu conheço muita gente que são muito legais, mas pegaram o bonde andando, e quando, sabe, a vida inteira eu comi, agora que eu estou começando a pensar nisso, porque a gente foi lá no supermercado e traz a coisa embalada, a gente nem pensa nisso, né? Se a gente tivesse que matar um animal para comer a carne, aí a gente ia preferir o brócolis, a couve-flor, ou seja lá o que for, né? Então, a matança dos animais, e a matança feita da maneira que ela é feita, né? Organizada, matadouros, assim, as galinhas, é um negócio pesado, é um karma pesado isso. Então, isso quebra o pilar da compaixão. A promiscuidade, não o sexo dentro do casamento, uma relação fiel e tal, não. A promiscuidade quebra a pureza. E a jogatina, hoje em dia ficou forte esse negócio da bet, né? Qualquer um tá... O negócio ficou... Assim, até o dinheiro que vem do governo estão usando para... ficou uma loucura. A jogatina quebra a veracidade. Se você aposta 1, 2, 3 vezes e perde, você quer dar um jeito, né? Tem um monte de jogador de futebol aí sendo indiciado aí, né? Verdade. Então, nós seguimos esses 4 princípios. Eu, como monge, não me intoxico, nem com cerveja, nem com café, para você ter uma ideia, a própria cafeína, né? Que nosso maior pecado por tomar café, tá bom, tá? Mas, assim, coisas piores, né? Eu sou celibatário, já desde 79, mas não precisa ser. Só pode casar. A grande, assim, 95% se casam. E pode ser um monge casado sem nenhum problema e se realizar dentro do núcleo familiar. Mas aquela coisa de fiel, aquela coisa bacana, né? E não jogatina, como eu disse, e não... Acho que eu falei os 4. Não jogos de azar, que é a jogatina, não intoxicação, não promiscuidade, não consumo de carne. Então, isso é importante. Isso vai cair na prova também. Se não colocar na minha vida, eu vou fazer uma redação. Isso é uma coisa. E a outra coisa, eu vou mostrar para vocês. Trouxe até minha sacolinha aqui que a gente usa. Isso aqui chama-se Japa Mala.
Japamala. Japamala, né? Mala significa colar, rosário, e japa de repetição. Eu explico porque Japamala pode parecer um japonês chato, né? É Japamala. Japamala. Japamala, né? Então, o que acontece? Ela tem 108 contas, né? E nós praticamos o canto dos mantras. E isso, você que me perguntou de Jesus, Jesus é unanimidade. A gente cresceu dentro dessa história, então é legal falar sobre ele. O que ele falou para a gente é isso. O que ele falou? Santificai o vosso nome, né? E o que vai acontecer se você santifica o nome de Deus? O reino de Deus vem até você. Você recebe uma proteção. E quando você sente essa proteção, o que acontece? Você relaxa, seja feita a vossa vontade. Você já sabe, você sai daquela coisa, você está sentindo a proteção. Então, o canto do mantra, a gente canta o mantra Hare Krishna, vocês conhecem, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que foi gravado por um monte de gente, sim. George Harrison, aquela coisa. Eu mesmo gravei com o Nando Reis aqui no Brasil, teve talvez uns 10 anos, ele gravou, chamou a gente para gravar uma música que chamava, na época chamava Dará, a gente que sugeriu mudar para mantra, né? Aquela, quando não tiver, não sei se você saiu na novela, Hare Krishna, Hare Krishna, foi bem legal, né? Então o que acontece? A palavra mantra, mana é a mente e trai a libertação. Então, em que sentido? A mente está condicionada, né? Você me explicou antes da gente começar a gravar do conjunto habitacional, que pessoas estão lá, existe um condicionamento imposto pela sociedade, tem que transcender isso. A vida é muito mais do que um conjunto habitacional, né? E isso pode ser aplicado em outros níveis, né? Sim. Então, a mente, é isso, eu vou casar, vou ter um filhinho, vou ganhar um saláriozinho, se der, eu compro uma casinha e vou ficar velhinho e tá bom. Não, é muito mais do que isso, né? Agora, a mente, ela nos reduz a uma figurinha sem graça, né? Sim. Ridícula até, sim. Assim, banal. Então, temos que tirar da mente essas coisas que se alojaram, porque, como eu já mencionei, a gente falou, sei lá, rapidamente sobre inveja, insegurança, ira, ansiedade. Isso tudo não tem nada a ver com o eu verdadeiro. O eu verdadeiro, ele é puro, ele é uma parte de Deus. São coisas que se alojaram e que precisam ser removidas. Eu costumo dar o seguinte exemplo, que para ele não serve esse exemplo, para ele não serve, mas para você serve. Vou pegar você agora. É o seguinte, o primeiro exemplo serve para todos nós. O corpo fica sujo, você precisa de um bom sabonete. O corpinho fica limpo. O cabelo fica sujo. Você precisa de um bom shampoo. Não é? Exato. A mente fica suja. Sim. Porque é tanta história, tanta notícia, e a gente precisa de um shampoozinho da mente. E você pode procurar na farmácia. Shampoo para mentes que adoram reclamar da vida. Não existe. Então, o mantra é uma forma de você, sabe, faz um bem tremendo, você cantar o nome de Deus. Sim. E Jesus já falou isso. É uma higiene mental e que tem que ser feita assim como o banho, tem que ser feito diário e tem que cantar sempre. E o legal é que, para nós nessa era, é muito difícil ser um yogi, um renunciado, ir para as cavernas. Não, cantar é fácil. Senta no carro, bota um mantra. Você está lavando louça, você canta. Cantar, entendeu? Agora, cantar o nome de Deus. Eu também costumo dizer com as pessoas sempre quando falam de quem canta seus males espanta. Eu falo, não. Tem coisa que você canta que você atrai males. Não é tudo que você canta que espanta os males. Mas quando você canta o nome de Deus, e aí... Deus tem infinitos nomes. Sim. Não é que você está limitando Deus, dando nome para ele. Não. Se você der um nome para Deus, você está limitando. Mas se você não der também, ele é o inominável de infinitos nomes. Inominável de infinitos nomes. Ele é Alá, ele é Buda, ele é Jeová, ele é Krishna, ele é Rama, ele
Ele é Oxalá, ele é Adonai, ele é até Olodum. Nome de Deus. E sempre, toda a cultura tem essa coisa de você reconhecer e pedir um pouco a graça. Fala, pô, Deus, tá difícil, cara. Me dá uma força aí, cara. Então, chamar por ele. Né? Essa conexão, por exemplo, eu vou dar um depoimento pessoal. E não tenho orgulho de falar isso não, mas eu cresci numa sociedade machista, onde, por exemplo, quando você fala de saúde mental, era uma coisa que eu não acreditava, suicídio era uma coisa que eu achava que era fraqueza da mente, até que isso aconteceu com uma pessoa que eu conhecia e gostava muito. E é uma pessoa que de fora, assim, tinha uma energia, assim, contagiante. Assim, eu nunca vi essa pessoa de mau humor, sempre que ela chegava sorrindo, feliz, e passava essa energia boa. Essa pessoa acabou cometendo suicídio, né? E aí por coisas que a gente não conseguia enxergar ou a gente não tomava o tempo para poder enxergar, né? Então ali eu comecei a respeitar o poder da mente. Então assim, a minha pergunta é aí o senhor já trouxe temas muito interessantes que eu acho que me fazem refletir bastante, como o título desse livro, né, Bondade como Estilo de Vida, e do equilíbrio. Então assim, suponhamos que agora eu estou ouvindo... quem está ouvindo, nossa audiência está ouvindo o episódio, eu quero começar, eu quero buscar o equilíbrio. Os cânticos talvez seriam a melhor maneira de buscar esse... Mas assim, a pessoa tem que ter uma base filosófica, né? Também. Porque às vezes só cantar sem uma concepção correta não é suficiente, tá, né? Eu vou aproveitar para falar das mídias sociais minhas, né? Por favor. Que eu tenho um canal no YouTube chamado Vedanta Sem Firula. Vedanta é a filosofia. Né? Eu tô notando um excesso de humor aí, de como você faz as coisas. Carioca, né? Você pode ser monge que for, mas não tem jeito. Deixa eu aproveitar só um ganchinho em relação ao Cleiton, da pergunta do Cleiton, esse conflito da mente. Na realidade, pode ser considerado uma briga com o seu eu, que nós somos uma alma, né? O seu eu com o mundo exterior do que é imposto. Às vezes uma pessoa muito sensível e boa, ela não dá conta, né? Talvez seja esse caso, né? Porque, sabe, o que mais tem... Eu viajo o tempo todo, até fora do Brasil, e converso com pessoas legais o tempo todo, né? Tá cheio de gente bem intencionada, mal orientada. Bem intencionada, mas mal orientada. Então tem muita gente boa que está querendo saber como é que eu faço. Tem muito barulho também. E tem muita falsa proposta, né? Tem muita... Na internet coach, muito guru, muita muito... conversa fiada, né? Muita também, né? Mas é isso. Eu acho que na fase que eu estou dando muito valor ao conhecimento, sabe? Que eu acho que muda todo o paradigma, né? Porque quando você tem conhecimento e se conecta mais com Deus, eu acho que a grande virada que eu sinto, porque eu tenho muitos alunos e discípulos e pessoas que, né? Quando a pessoa começa a ver esse mundo como uma grande academia cósmica, e os problemas ela começa a ver como exercícios que o personal supremo está dando sob encomenda para cada um de nós. Não existem problemas. O que vem para nós são exercícios. E aí a vida fica legal. Tudo bem, tem um exercício aí. E nunca Deus vai nos dar um exercício maior do que a gente consegue fazer. Então a gente não pode nunca cair na lamentação, sabe? A lamentação acaba com a gente. Enfraquece. Então você tem que conseguir segurar a onda, né? Assim, é uma doença mental muito forte. E aí, de novo, eu falo sobre o cantar, porque cantar é o antídoto, é a celebração. Você expulsa, né? Sim. Assim como onde há luz não pode haver escuridão. Né? Por exemplo, a gente está aqui no estúdio, lógico, no estúdio você tem que estar com todas as janelas e portas fechadas, o sol não entra, mas tem um sol lá fora. O sol é muito poderoso, mas se você não abrir a janela, ele não entra. Então, eu acho que a espiritualidade, esses raios do sol de Deus, mas se a gente deixa a nossa mente fechada, aí, pô, não vai dar, né? Então tem que se abrir. O cantar, ele é muito importante, especialmente para essa era, é o que as escrituras dizem, que nessa era a gente tem muita dificuldade de fazer outras coisas. Cantar
Todo mundo pode cantar. Sim. Então a gente segue aqueles princípios que eu falei, mas aqueles princípios não é que, pô, eu gosto tanto de fazer, sei que lá, mas não pode. Não, não é. Você toma consciência e fala, não tem nada a ver eu me intoxicar, não tem nada a ver promiscuidade. Você começa a querer um outro nível de vida. E o conhecimento é que muda seu paradigma, né? Então eu diria que é importante conhecer Bhagavad Gita. Não é só Bhagavad Gita, mas o Bhagavad Gita, para mim, e não só para mim, é um livro que é muito impressionante, né? Eu tenho um podcast que tem uns 300 episódios, são áudios, Uau. de 15 minutinhos. Chama-se Bhagavad Gita Como Ela É. Depois ele vai escrever para o rapaz lá e ele vai colocar ali na tela. Né? Vamos. É um podcast bem legal. Numa linguagem, essa linguagem, não é uma linguagem indiana de 5.000 anos, Tradicional. porque não dá, né? Nós somos brasileiros, a gente está vivendo aqui, nossa história é aqui. Então, peraí, como a gente traz para a nossa realidade, né? E por aí vai. Então, acho que ler sempre é importante. E o cantar. E também hoje em dia, você entrar no YouTube, procurar lá um mantra Hare Krishna, não tem limite, né? Cantar é poderoso. O senhor estava falando dos canais de mídias sociais. Tem o YouTube, que é o Vedanta Sem Firula. Tem o meu nome, que é o... Muito bom. O nome é bom, né? Desculpa. Mas é bom mesmo, Sem Firula, né? Tem esse podcast, né? Que é Bhagavad Gita Como Ela É. Tem Instagram. Diariamente eu faço lives. Hoje eu já fiz. No canal do YouTube eu faço de segunda a sexta, 7h30. Lá tem quase 900 aulas. Assim, eu tô, né? Não é bate-papo, é aula, né? Sobre temas bem legais mesmo. Então lá tem um arsenal de informações legais, né? E eu também tenho feito quase diariamente uma crônica sobre temas bem legais. Que bacana. Hoje eu vou te falar qual é o nome da crônica. Se Chiar resolvesse alguma coisa, Sorrisal não morria afogado. Você gosta, né? Se Chiar resolvesse alguma coisa, Sorrisal estava dando palestra de resiliência. Ele não tá. Deixa eu fazer uma perguntinha. Estourou o tempo, hein? Entrar um pouquinho só numa questão. De volta outras vezes. Por favor. Por favor. O papo é bom. Por favor. Não, entrar rapidinho numa questão polêmica, fazendo um julgamento, não querendo fazer um julgamento. Existe uma figura extremamente amorosa que é Jesus Cristo, e hoje no mundo atual transformaram ele num ser que só quer ter, ambicioso, julgador, que propõe medo, onde se culpa o diabo caso não tenha ele. E aí a gente acabou entrando em conflito por uma pessoa que, na realidade, ele não veio trazer conflito. Ele veio trazer amor, né? O julgador, inclusive, intolerante, né? Como se blindar disso e como o buscar de verdade um Deus sem ser contaminado? Hoje você vê que a religião está em super baixa, né? Assim, as pessoas assim mais inteligentes não estão interessadas, porque viram tanta contradição, né? Porque no final a fé, ela não salva ninguém, o que salva é o comportamento. Se a pessoa tem muita fé, mas se comporta pessimamente mal. Às vezes você encontra um ateísta. Todo mundo conhece ateístas que são legais, são educados, são honestos, são éticos, são pessoas que dá para conversar. E religiosos que você não consegue conversar, né? Que é que você falou, culpa, fizeram um estrago, né? O próprio Deus se tornou uma figura assim que você não está interessado em se relacionar com ele. Mas é o que você falou, né? Por isso que é interessante conhecer Krishna. Sim. Krishna, ele significa o todo atrativo. Ele é ele é o amigo. O amigo de todos nós, que está no coração de todo mundo e que quer uma relação amorosa. A relação entre nós e Deus é o que Jesus falou, é uma relação de amor, né? E não de medo. O medo separa.
O medo, ele distancia. Não pode ser assim, tem que ser uma coisa espontânea, uma coisa, né? E mesmo que a gente tenha feito muita coisa errada, porque fizemos, faz parte. Você sabe, as loucuras é uma proposta que Deus deu para você. Você entendeu? Botou a mão na tomada, tomou choque, agora parte para outra. Não é a lamentação também está muito ligada a esse tipo de espiritualidade, porque você controla as pessoas com medo. A impressão que eu fico às vezes que nos está sendo imposto o medo e vem uma pessoa do nada e traz soluções, e aí a gente fica agarrado nas soluções com medo, tentando fugir desse medo que foi criado. É mais um dos condicionamentos da mente. Sim. O medo, né? O medo é um negócio sério, né? Mas eu acho legal nessa sua fala que a gente está aqui, o Fabinho mencionou isso, entre nós três aqui, são 3 religiões diferentes. E a gente pôde hoje aqui debater, e tudo que a gente falou aqui são de princípios básicos de levar uma vida boa. Universais. Exatamente. Então, assim, eu sei que a gente estourou o tempo, eu só queria agradecer muito a participação do senhor, de poder compartilhar isso com a gente, com a nossa audiência, que eu acho que quem tem a mente aberta para poder ouvir, sem esse tipo de a minha ou o resto não presta, eu acho que vai receber uma mensagem, vai ajudar bastante nesse processo de evolução. O senhor falou aqui, tá gravado, que vai ter mais. Tem que voltar. Prazer, eu adoro isso. Muito obrigado, Fabinho. Quem quer acompanhar nosso trabalho vai aonde? Galera, vão lá no nosso Instagram, @coab.usa, no YouTube coab.usa, e também estamos no Spotify, TikTok, estamos em todas as plataformas. Sigam a gente, clique, compartilhem, fortaleçam. É isso. Muito obrigado. Olha, uma coisinha que você falou do Spotify, eu lembrei, né? Lógico. Eu também tenho vários discos, eu também sou músico, né? E no Spotify, se procurar, por exemplo, eu tenho um disco... Deu Bossa no Mantra. São mantras em Bossa Nova, com músicos de primeira. Eu tenho 2 discos com o Quinteto Violado, que é uma banda do Nordeste muito boa. Choveu Mantra no Sertão é uma, e a outra é... Choveu Mantra no Sertão, que legal. Eu gosto de mexer com, né? E o outro também é legal. O outro disco chama Hare Krishna, o subtítulo Mantras e Ritmos Arretados. Que somos brasileiros. Se conectando. Então dá para entrar lá também e ver, tá? Bruce, coloca aí no canal. Isso. Então é isso, foi um grande prazer. Como somos aparentemente de segmentos diferentes, a gente bota os 4 a mão aqui, bota os 4 aqui, ó. A gente termina isso. Termina de boa, né? Salve, Fabinho. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Boom.